E se eu te contasse que você pode ganhar dinheiro de aluguel sem ter o seu imóvel próprio, você acreditaria? Ah, Vitor, mas como isso é possível? Se você acha que não é possível fazer isso, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar tintim por tintim como fazer dinheiro de aluguel sem ter seu imóvel próprio. Ficou curioso? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, mostrando para vocês, tá? Explicando um pouquinho como que funciona a parte, né, de fundos imobiliários, como você vai ganhar aí aluguéis sem ter nenhum imóvel próprio, tá? Então, pessoal, vou fazer uma historinha aqui para vocês, tá? Vou mostrar aqui essa historinha. Então, a gente tem esse indivíduo aqui, ele vê aí o shopping center, hospitais, vê aqueles galpões, né? Que a gente vê pela estrada, Shopee, Amazon, Mercado Livre, Casas Bahia, Magazine Luiza, DHL. Nossa, tem uma infinidade de empresas, né? Que precisam de espaço, escolas, shoppings, tudo isso precisa de espaço, tá? Então, esse sujeito, ele vê que essas empresas ganham muito dinheiro mesmo, tá? E a gente vê aí que é muito dinheiro, tá, pessoal? Eles pagam aluguéis, eles às vezes pagam, né, se é um shopping, pagam em cima das vendas que fizeram, pagam o estacionamento, quando você vai no shopping paga estacionamento, esse dinheiro, ele, né, vira caixa também para o shopping, os hospitais, então a gente vê aí, né, que essas empresas, eles gastam muito dinheiro para alugar esses galpões, e a gente vê aí, né, galpões, mercados, lojas na rua. Existem várias estratégias, tá? A gente tá falando aqui de fundos de tijolo, por enquanto. E aí, essa pessoa, ela vendo isso, ela pensa, né? Poxa, eu queria fazer parte disso, eu queria ganhar um pouco de dinheiro também, queria ganhar em cima com esses aluguéis, mas eu não tenho dinheiro, né? A gente pode ver aqui o coitado, ele não tem esse dinheiro para gastar. Ele não tem como agora comprar um imóvel próprio, ele não tem agora como comprar aí ser dono de uma grande coisa. Então o que ele faz, né? Ele sozinho não tem o dinheiro suficiente para ir lá e comprar. Então o que ele faz? Ele junta, né, alguns amigos, fala, ó, você, vamos juntar uma grana e vamos fazer parte disso, vamos comprar isso? E aí o que acontece? Isso aqui é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é uma gestora, né, que eles têm muito dinheiro, eles compram pequenas participações, então, às vezes eles compram 20% de um galpão, às vezes compram 30% de um shopping, às vezes eles compram alguns pontos comerciais, né, em grandes capitais, por exemplo, para virar aí rede de supermercado atacadista, ou alguma rede grande, tipo Pernambucanas, ou Casas Bahia. Então, né, essas pessoas se juntam para conseguirem aí ganhar uma parte desses aluguéis, comprando uma pequena parte desses imóveis físicos, né? A gente tá falando de imóvel físico, gente. É tijolo, é galpão, é lugar que existe, tá? Você pode visitar esses lugares. E aí, o que acontece? Como que você ganha dinheiro com isso? A gente vê, né? Aqui no caso, ó, a Amazon, a Shopee, o Mercado Livre, o shopping, o hospital, eles pagam aluguel, né? Cada um aqui tem uma estratégia diferente, acontece de um jeito diferente, mas eles pagam esse aluguel é repassado para o fundo imobiliário, e o fundo imobiliário, como obrigação, tem, né, o repasse de pelo menos 95% aí do rendimento dele. E aí você ganha dinheiro, né, ganha aí os seus dividendos com, né, esse fundo imobiliário sem ter que ter aquele imóvel físico para receber um aluguel, tá? E agora, continuando aqui, a gente vai ver sobre, por exemplo, os riscos e as vantagens, né, de se ter aí um fundo de tijolo. Então, quais são as vantagens primeiro? Pessoal, as vantagens é que assim, o fundo está enfrentando algum problema, precisa arrumar dinheiro de algum lugar, eles vendem, né, parte dos fundos imobiliários que eles têm, eles vendem um imóvel que eles têm e conseguem captar dinheiro, porque a gente está falando, de novo, de um imóvel físico. Você, fisicamente, não é dono do imóvel, mas o fundo imobiliário é dono do imóvel, ou às vezes tem uma grande participação. Então o que eles podem fazer? Eles podem vender a participação deles, né, para cobrir aí qualquer tipo de problema. Uma outra vantagem é, né, que, como a gente está falando, é um imóvel físico, a gente tem aí como sempre recorrer
para algum tipo de problema financeiro no fundo imobiliário, tá? Lembrando sempre que ele vendeu um imóvel hoje, às vezes ele vai receber parte do dinheiro hoje, parte do dinheiro em 5 anos, ou em 2 anos, ou em 3 anos, não importa, mas também tem que pensar que lá para frente você não vai estar recebendo aquele aluguel daquele imóvel, tá? Não você especificamente, o fundo imobiliário, mas, né, fundos imobiliários com bastante imóveis e bem diversificados, né, então empresas diferentes. Então, uma empresa saiu, não vai afetar tanto, né, o seu fundo imobiliário, a sua rentabilidade, pensando, né, se ele for um bom fundo imobiliário que é diversificado, tem boas estruturas, tá? Já os riscos são... Então vamos supor aqui, né, aqui é só como um exemplo, pessoal, mas vamos supor que a Amazon alugou ali um galpão e eles não pagaram, não tem dinheiro para pagar, tá? Então isso vai diminuir também a rentabilidade, vai diminuir aí o dividendo se eles forem uma grande parcela do fundo imobiliário que você está investindo, tá? Aí no caso, como eu falei antes, diversificação aí do fundo mesmo, tá? A gente tem também... por exemplo, o shopping, diminuiu as vendas do shopping, não está tendo mais tanta gente entrando no estacionamento, o pessoal não quer divulgar dentro do shopping, então isso também acaba interferindo aí na rentabilidade, nos dividendos que você pode receber. Ou se não, alguma catástrofe, né? Vamos supor que você investe num fundo imobiliário e esse fundo ele só tem um imóvel, tá? Vamos supor ele tem aí uma escola, tá? Tem uma escola e, sei lá, teve uma enchente, choveu muito forte, a escola caiu. Esse fundo imobiliário, ele só tinha um imóvel, um aluguel, e não vai ter mais esse aluguel, porque, né, aconteceu uma catástrofe, um terremoto, cai o prédio, não sei. Pode acontecer 1 milhão de coisas, gente. E isso tudo a gente pode ver aqui, né, que interfere também no nosso dividendo, tá? E agora, se você quer investir, mas não quer investir no imóvel físico em si, né? O que a gente vai falar sobre os fundos imobiliários de papel. Pessoal, fundo imobiliário de papel é um pouquinho mais complexo para entender, vou tentar fazer isso do jeito mais simples possível e vamos continuar aqui com a nossa ideia. Seguinte, pessoal, fundo de papel, vamos supor, temos um prédio, tá? A construtora foi lá, gastou uma grana do caramba e construiu um prédio. Então a gente tem aqui, eles têm aqui, fizeram as vendas, né, dos apartamentos, eles vão receber esse dinheiro todo de uma tacada só? A resposta é não, exatamente. Por quê? Porque o que acontece aqui é o seguinte, pessoal, o cara que comprou essa unidade aqui de cima, ó, ele vai pagar em 20 anos, ele deu uma entrada e parcelou aí o resto, né, financiou o resto em 20 anos. Esse aqui, o apartamento amarelo aqui, ele vai pagar em 10 anos, o rosinho em 15 anos, e o do primeiro andar aqui era rico pra caramba e pagou à vista, tá? Então, a construtora vai receber pouco dinheiro, se você for ver, né? Porque ele vai receber à vista, vai receber as entradas, e o resto tudo vai ser parcelado, né? Aí financiado em anos, né? 30 anos, 40 anos, 20 anos, não sei. O que acontece, pessoal? Acontece que aqui, né? Uma construtora tem que ter dinheiro, né? Como que eles fazem porque assim, fazer obra é caro. Se você já fez obra numa casa, você sabe o quanto é caro. Agora imagina construir um prédio. Então você tem aqui, ó, mão de obra, você tem o projeto, você tem maquinário, você tem o material. Custa muito dinheiro fazer isso, muito dinheiro fazer isso. E aí, o que acontece? A gente vê a realidade que a construtora em si não tem tanto dinheiro assim, né? Então, como que eles fazem para conseguir, né, ter tantos projetos simultâneos? Como que eles fazem isso? Né? A construtora precisa do dinheiro, né, como eu mostrei aqui, você recebe pouco dinheiro inicialmente, mas você precisa de muita saída de caixa para continuar fazendo os seus projetos. Então, aí que entra o fundo imobiliário de papel, tá? O fundo imobiliário de papel tem uma gestora por trás. Essa gestora, o que eles vão fazer? É uma gestora que já tem muito dinheiro aí rodando na praça, tem muito dinheiro no mercado. Eles vão lá e vão falar assim para a construtora: olha, você precisa de, só supondo, tá, pessoal, número bem esdrúxulo, você precisa de R$1 milhão para fazer essa construção.
Então o que eu vou fazer? Eu vou te dar esses R$1 milhão, tá? Tá emprestado aí para vocês, só que, seguinte, vou voltar aqui para vocês entenderem, ó. Concordam comigo aqui que esse cara aqui vai pagar em 20 anos, tá? Então, todo mês ele vai pagar a parcelinha dele. Esse aqui em 10 anos, esse aqui em 15 anos. Então, o que acontece? O fundo imobiliário de papel, eles falam assim, ó, você não precisa me pagar esse dinheiro numa tacada só, tá? A gente vai fazer aqui um certificado, tá? Que eu tô te emprestando esse dinheiro. E nesse contrato, nesse certificado, a gente vai falar aqui que você vai me pagar esse dinheiro com correção, tá, do IPCA, da inflação. Pode ser? Pode ser. Então a gente vê aqui, né, em um dos projetos, eles vão receber esse dinheiro aí parcelado em 5 anos com a correção da inflação. Então eles vão receber o dinheiro mais juros, o que já faz o fundo de papel ganhar dinheiro. Esse aqui, né, falou, vou pagar o meu aqui parcelado em 10 anos com a correção do CDI, tá? A correção aí da taxa Selic. Então, o que acontece? A gente firmou esse acordo, eu fui lá, te emprestei esses R$1 milhão e você vai me pagar esses R$1 milhão em 10 anos, né, parcelado, mas sempre com a correção aí da taxa, tá? O outro aqui virou para mim e falou, ó, eu tenho condição de pagar em 15 anos, mas vamos fixar uma taxa? Tá? Eu não quero que seja nem IPCA, nem CDI, vamos fixar, vamos botar aí 10, 12% ao ano, eu te pago em 15 anos, mas eu te pago, né, os juros aí 15% ao ano, pode ser? E a construtora fala, o fundo de papel fala, pode, tudo bem, não tem problema nenhum. Então a gente vê aqui como que eles fazem para ganhar, tá, esse dinheiro. E aí o que acontece? Como que você pode perder, né, dinheiro aqui no fundo de papel? Primeiro, se a taxa Selic cai, se o IPCA cai, é muito bom para o país, mas para você como investidor é ruim. Mas para o país é bom, porque, né, a inflação caiu, então os alimentos ficam mais baratos, os juros, a taxa de juros cai, então as empresas conseguem pegar dinheiro com mais facilidade, conseguem empregar mais pessoas, o que é ótimo para o país, tá? Então é assim que funciona a economia, pessoal. E aí, o que pode acontecer? O que pode dar ruim aqui? Pode dar ruim que, pessoal, às vezes, o credor, né, aí a pessoa que precisa te pagar, né, às vezes ele não consegue o dinheiro. E aí ele dá um calote, né? Às vezes ele não consegue pagar, às vezes tem que reajustar. A grande vantagem aqui é o seguinte, tá? A construtora pode falar assim, olha, eu não tenho isso em dinheiro para te pagar agora, tá? Mas o que eu posso fazer é te dar uma unidade. E aí você vende essa unidade no mercado, ao preço que você quiser, né? Tipo, você vende essa unidade e é dinheiro que você vai ter no caixa imediatamente, né? Então, em vez de pagar agora por 2 anos corrigida a inflação, eu vou te dar a unidade final 2 do segundo andar e a unidade final 5 do quarto andar. E aí, né, eles podem pegar e vender essas unidades e liquidar e ter esse dinheiro líquido em mãos, tá, pessoal? E uma outra categoria de fundos imobiliários que existem também é os fundos de fundos. São fundos imobiliários que compram, né, outros fundos e aí você tem aí, né, os dividendos desses outros fundos pingando para esse fundo de fundo e esse fundo de fundo te repassa esse dividendo. Então a gente vê aqui, né, que o fundo de fundo, representado aqui por esse prédio, ele vai lá e compra uma parcela aqui de fundos de tijolo, compra outra parcela de fundo de tijolo, compra parcela de fundo de papel, compra outros fundos de fundos. Isso é normal, tá, pessoal? Então eles foram lá e compraram todos esses fundos aí. E aí o que acontece é que eles recebem o dividendo e te repassam esse dividendo. Aí você vai olhar para mim e falar, pô, Vitor, mas isso me parece muito bom, né? Porque se eu posso investir em um fundo que investe em outros fundos, eu não preciso nem pensar nisso. O que tem de ruim nisso, né? Me parece ótimo. Mas não existe almoço grátis na praça, pessoal. O que acontece aqui é o seguinte, pessoal,
Fundos imobiliários, você não paga imposto de renda, né, por enquanto, então os dividendos eles não são tributáveis, tem um imposto aí em cima da operação de venda, tá? Voltando aqui para o fundo de fundo, o que que acontece? Quando você tem um fundo imobiliário, você paga uma taxa de corretagem, né, para o fundo, uma taxa de gerenciamento ali do fundo. E essa taxa é para qualquer fundo, até para o fundo de fundo você tem a taxa. Então, quando o fundo de fundo vai lá e compra um fundo imobiliário, ele recebe o dividendo, mas ele paga a taxa que ele tem que pagar. E aí, quando ele vai te repassar, o próprio fundo de fundo também tem uma taxa. Então, o que acontece é isso aqui, ó. O dividendo sai do fundo de tijolo, que o fundo de fundo investe, paga a taxa de gerenciamento do fundo, faz o dividendo. Aqui, né, o prédio aqui, ele tira parte dele e te repassa o dividendo. Então aqui você acaba pagando duas taxas de gerenciamento, tanto a do fundo de fundo, quanto a do fundo imobiliário que ele foi lá e comprou a cota, tá? Então é assim que funciona, pessoal. E aí eu só deixei um último slide aqui com os fundos híbridos, que são fundos que tem fundo de tijolo e fundo de papel junto, então às vezes parte do portfólio ali do fundo é tijolo, parte do portfólio é papel. Nos fundos de papel também a gente tem aí, pessoal, deixa eu voltar aqui para vocês verem. No fundo de papel a gente tem também aí fundos que são atrelados ao IPCA, então à inflação, fundos que são atrelados ao CDI, então a taxa Selic. Existem fundos que são meio a meio, tá? Então 50% IPCA, 50% CDI também existe. Fundos de tijolo, existem subcategorias, então existem fundos que só investem em hospitais, existem fundos que só investem em escolas, existem fundos que só investem em galpões logísticos, existem fundos de lajes corporativas, tá, que são aqueles prédios na Faria Lima. Existe fundo que investe aí em lojas, né, em grandes setores, então supermercado, rede Açaí, rede Pão de Açúcar, Pernambucanas. Então, pessoal, é muito interessante você entender o funcionamento de fundos imobiliários para você conseguir receber os aluguéis sem precisar ter um imóvel fixo. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta se você já investe em algum fundo imobiliário. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou, eu fui!